A palavra que nós queremos trazer hoje, ela é em cima do tema. Pode liberar o tema para a gente aí? O tema da palavra, o tema nosso para este ano é o legado que transforma. Diga comigo, o legado que transforma. Então, este é o tema nosso para este ano todo, para todas as pastores, seja no Brasil ou no exterior, é o mesmo tema, estamos todos caminhando em cima dessa linha. E por que eu estou lhe explicando isso? Porque a palavra vai ser, que eu vou compartilhar, vai ser em cima deste tema, mas essa palavra ela vai ser uma série de 2 mensagens. No próximo domingo a gente vai estar concluindo essa mensagem, porque eu entendo que a gente precisa construir um entendimento a respeito deste assunto, que nós consideramos muito importante, para a gente entender como é possível nós vivermos, nos apropriarmos deste legado que é capaz de produzir uma transformação em nossas vidas, tá bom? Então eu quero que você caminhe comigo para você entender um pouco disso que nós queremos transmitir, compartilhar, não somente para vocês, mas para aqueles que estão nos acompanhando em nosso canal. Eu quero ler o que está em 1 Pedro capítulo 1, do versículo 17 até o 21, tá? 1 Pedro capítulo 1, do 17 ao 21. O apóstolo Pedro, ele começa nos dizendo assim: ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós que, por meio dele, tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Amém? Ok, nós vamos usar esse texto aqui como base, para a gente estar compartilhando algumas coisas que nós consideramos muito importantes. Eu quero começar com a definição dessa palavra legado. Legado, queridos, ela é uma palavra que ela vem do latim, que é legatus, que significa uma disposição feita em um testamento para benefício de outra pessoa, é deixar algo de valor para outra pessoa. E em termos jurídicos, na área de direito de sucessões, legado é quando um bem ou vários bens são deixados para outra pessoa, seja ela de sua família ou não. Se você for perceber a definição aqui de legado, ela é totalmente diferente do texto que nós lemos daquilo que Pedro fala. Porque Pedro, ele nos fala também de um legado, mas de um legado ruim. De um legado que eu vou me antecipar já dizendo, depois a gente vai falar um pouco mais sobre ele. Ele fala de um legado chamado fútil procedimento. Enquanto que a definição correta fala de algo bom, fala de uma bênção. Então, por que antes de falar sobre o lado bom, sobre a bênção, eu quero falar sobre isso aqui para a gente entender o que, infelizmente, nós, como seres humanos, recebemos como herança. É muito importante a gente entender que senão a gente pode estar vivendo, não mencionei isso de manhã, mas vou mencionar agora, a gente pode estar vivendo como o irmão do filho pródigo. Como pastor, está dentro de casa, nunca transgrediu nenhum mandamento do pai, nunca desobedeceu, nunca o desonrou, porém está vivendo lá dentro de casa como um escravo. Nunca, o Senhor nunca me deu um cabrito para eu comer com os meus amigos. Aí o pai diz: meu filho, tudo que é meu é teu. Parece que aí a ficha cai. É? Eu não sabia. Você entende? Então, a gente precisa primeiro construir esse entendimento, para a gente entender isso aqui. Porque preste atenção aqui, nós, queridos, nós recebemos pelo menos 3 coisas de nossos antepassados, de nossos pais. De pais biológicos, recebemos nome, recebemos relacionamento e recebemos herança. E isso aqui não se fala apenas de pais biológicos, mas se fala também de pais espirituais. E quando eu me refiro a pais espirituais, eu estou falando de Adão e Eva, que a gente precisa entender. Embora que às vezes a gente não tem nada a ver com eles, a gente tem sim tudo a ver com eles. Porque em Atos capítulo 17, o apóstolo Paulo, ele diz que de um só, Deus fez toda a raça humana.
De um só Deus fez toda a raça humana. Então, tudo começou de acordo com a Bíblia, de acordo com que nós cremos na teoria da criação, nós entendemos que tudo começou em Adão. E a gente precisa ter esse entendimento a esse respeito. Todos nós já nascemos com um legado. Herdamos de nossos pais, Adão e Eva, e consequentemente de nossos pais biológicos também. A Bíblia nos fala em Romanos capítulo 5, versículo 12, que por causa de um só homem o pecado entrou no mundo. E pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. Então, embora que muitos acabam trabalhando em cima da justiça própria, quando você fala, olha, nós somos pecadores, não, você está enganado. Eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca traí minha mulher, eu nunca traí meu marido. Eu nunca, sabe tudo que você possa imaginar, eu nunca fiz. Mas o problema não é no que nós não fizemos. O problema está no que Adão fez. Porque olha aqui para mim. Quem foi que escolheu o pai que queria ter? Ninguém. Quem foi que escolheu o nome que tem hoje? Ninguém. Quando você nasceu, que passou daquela fase da inocência para a consciência, apareceu um cidadão na sua frente e insistindo você a começar a falar, papá, papá. Aí você vai lá na frente entendendo, rapaz, esse aqui é o meu pai. Você não teve escolha não, de escolher mais bonito ou mais feio, mais branco, mais preto, alto, baixo, não teve. E nem o nome. Rapaz, onde meu pai estava quando me deu esse nome? São direitos que nós não tivemos, entende? Então, quando a pessoa ela para refletir sobre isso, que nós herdamos esse legado. E não tem como fugir dele. E olha aqui para mim, deixa eu lhe dizer, fugir desse entendimento é pior. Por quê? Porque o Senhor diz, o meu povo perece porque lhe falta o entendimento, conhecimento. Então é pior fugir desse entendimento. Quem está comigo aí, gente? O apóstolo Pedro, ele nos fala de um legado paterno. Ele nos mostra isso em 1 Pedro capítulo 1, só repetindo o versículo 18. Ouça como ele diz, 1 Pedro 1,18. Ele diz, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Ou seja, foi um legado. Se fosse no termo correto, seria um bem que eles nos deixaram. Mas só que é de uma forma negativa, então eles nos deixaram algo ruim. E quantos de nós estamos vivendo as consequências disso que nos foi deixado? Quantos de nós ainda não conseguimos viver o projeto que Deus idealizou a nosso respeito? O nome desse legado, como eu falei, o nome desse legado ele chama de fútil procedimento. E eu busquei o significado dessas duas palavras. Primeiro, fútil significa privado de força, privado da verdade, privado de sucesso, privado de resultado, inútil, sem propósito. Vou repetir. Olhe o que foi deixado de herança para mim e para você. Começando lá pelo Adão. Fútil, privado de força, privado da verdade, privado de sucesso, privado de resultado, inútil, sem propósito. E o procedimento significa modo de vida, conduta, comportamento, postura. Agora junte as duas coisas aí. O meu comportamento, a minha postura, passou a ser como? Privado da verdade, de sucesso, sem resultado, inútil, privado de força. Todos nós, seres humanos, nós passamos a sofrer as consequências desse mau legado que nós recebemos de Adão e Eva e dos nossos pais biológicos também. Infelizmente, isso aconteceu, queridos. O pecado de Adão e Eva e as consequências nos alcançaram. Nos alcançaram, nós fomos alcançados. Então, eu digo o seguinte, escute. Se nós pecamos, é porque, em primeiro lugar, nós herdamos dele o pecado.
Então nós não nos tornamos pecadores por causa dos nossos próprios pecados, mas pela herança que nós herdamos. Então nós herdamos essa herança e nós nos tornamos pecadores. Romanos capítulo 3, verso 23, Paulo diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e ficaram destituídos da glória de Deus. E isso eu lhe falo tanto da questão espiritual, da questão que diz respeito a Adão e Eva, quanto na questão física, biológica, em relação aos nossos antepassados. Queridos, a descendência do justo versus a descendência do ímpio. É um artigo que o pastor Celinaldo compartilhou comigo, mas eu quero compartilhar ele em partes. Eu quero compartilhar a descendência do justo, um artigo aqui, eu quero compartilhar ele domingo que vem, mas agora eu quero falar com você, compartilhar um artigo aqui só sobre a descendência do ímpio. É só para você entender como isto é muito sério, ok? Eu quero que você fique atento para isso aqui. Al Sanders, em sua obra Crisis in Morality, catalogou 567 descendentes de Max Lucas, um ateu contemporâneo, ou seja, alguém que viveu no mesmo período de Jonathan Edwards, que era um teólogo e pastor. E, assim como em Sanders, ele catalogou 567 descendentes de Max Lucas, ele também catalogou, ele fez o mesmo com 1.394 descendentes de Jonathan Edwards. E as diferenças, elas são impressionantes. Mas eu não vou estar falando dos dois exemplos, porque domingo que vem a gente vai estar falando da outra parte muito boa, uma parte muito boa disso tudo. Mas ouça-me bem. Max Lucas, um ateu, viveu uma vida ímpia e casou-se com uma moça igualmente ímpia. E dentre as pessoas que resultaram dessa união, 310 morreram como indigentes, 150 foram criminosos, 7 se tornaram assassinos, 100 foram alcoólatras e mais da metade das mulheres se tornaram prostitutas. E se isso não bastasse, esses 567 descendentes de Max Lucas custaram aos cofres públicos dos Estados Unidos $1.250.000. O que é isso, pastor? A descendência do ímpio ou de alguém que escolheu viver impiamente. Por que eu estou lhe compartilhando isso? É para lhe mostrar a seriedade desse assunto. É para que você entenda que aí a gente para, às vezes a gente começa a olhar, meu Deus, deixa eu olhar para a minha história. A minha avó faleceu, eu tinha 10 anos de idade. Minha mãe e mais 2 tios, 2 irmãos. Eu não conheci meu avô. A minha mãe teve 6 filhos, um de cada pai. A minha irmã teve 5 filhos, 4 pais diferentes. Aí um dia eu estava no seminário, uma jovem chegou comigo e perguntou: Linoelso, quando você não seguia Jesus, você não teve nenhum filho lá fora no mundo, não? Você não gerou nenhum filho? A minha resposta foi tão imediata, eu disse: não gerei não. E ela, quando ela ouviu a minha resposta, ela calou. Não, está tudo bem, era só isso. Ok. Passou. Queridos, eu não sei dizer se foi uma semana depois, um mês, um ano depois. Um dia eu estava, não sei onde eu estava, e o Espírito Santo me trouxe a lembrança a este momento, lá do seminário, da pergunta que ela fez. E ele me levou a entender uma coisa: Elcio, se a sua resposta fosse positiva, sim, eu gerei filhos. Antes de eu converter, antes de eu me casar, eu gerei filhos. Se a sua resposta fosse positiva, seria uma resposta totalmente normal. Por quê? Por causa da sua avó, por causa da sua mãe, por causa da sua irmã. Então seria uma coisa normal. Você sabe o que não é normal, Elcio? Você ter um único filho
que foi gerado no casamento. Quem está me entendendo o que eu estou falando aqui, gente? Fútil procedimento. Mas deixa eu lhe dizer, você acha que eu vou culpar minha avó? Eu vou culpar minha mãe? Não. Por quê, pastor? Porque nós damos daquilo que nós temos, gente. O que a gente não tem, não adianta cobrar, não adianta exigir, porque não tem como dar. Então, se os meus pais não tiveram condições de me dar, eu não posso cobrar deles. Porque eles nasceram e cresceram e foram criados debaixo desse legado. Pastor, por que você está usando esse exemplo? Porque se de repente esse exemplo pode levar você a caminhar um pouco em cima da sua história. Em cima da sua história de vida. Talvez seja diferente da minha, glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Deus sempre, guarde isso, Deus sempre desejou que todos nós recebêssemos um bom legado, que pudesse abençoar nossas vidas em todas as áreas, mas infelizmente isso não aconteceu. Todos nós nos tornamos pecadores, destituídos da glória de Deus, nós nos tornamos devedores, nós nos tornamos escravos. Essa que é a realidade, nós nos tornamos escravos. Mas eu quero ler com você algo muito precioso aqui da palavra. Salmos capítulo 49, versículos de 7 a 9. Olha o que está escrito. Ninguém pode redimir o seu semelhante ou pagar a Deus o preço por ele, pois o resgate de uma vida não tem preço. Não há pagamento que o livre para que viva para sempre e não sofra decomposição, gente. Olha, eu tenho condições de pagar, eu tenho condições de resgatar, de redimir. Deus diz, infelizmente não é possível, é muito caro. E aí, o que fazer? Porque eu não busquei isso, eu nasci debaixo desse legado, o que fazer? Eu acho que a coisa mais correta a fazer é essa oração que o salmista fez para Deus. Salmo 69, versículo 18, olha o clamor, o apelo dele para Deus. Aproxima-te de minha alma e redime-a, resgata-me por causa dos meus inimigos. A coisa mais sensata a fazer é essa, é clamar para Deus, Senhor, tenha misericórdia. Eu me tornei pecador, me tornei escravo, e se eu passei a cometer pecado, é por causa de toda a herança, de todo o legado que eu recebi, e eu passei a viver de acordo com aquilo que eu fui como que ensinado, instruído a fazer. E aí o salmista aqui, ele reconhece que o pagamento de uma alma é muito caro. Na outra versão diz que todo esforço seria inútil para redimi-la. Todo esforço seria inútil para alguém tentar redimir a vida de uma pessoa. Aí ele clama, aproxima-te de minha alma, redime-a, resgata-me por causa dos meus inimigos. E a maravilhosa notícia que eu tenho para lhe dar. Quem gosta de boa notícia, gente? O apóstolo Pedro, ele nos fala tanto de um mau legado que nós recebemos de nossos pais, como ele nos fala também de um resgate que foi realizado por intermédio de Jesus Cristo. Preste atenção no texto, 1 Pedro capítulo 1, versículo de 18 a 20, olha o que está escrito, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes o quê? Resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Amém? Apocalipse capítulo 5, versículos 9 e 10. Ouça esse canto entoado nos céus. E entoava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos,
porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus dos constituístes reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Amém. Escute, por mais que muitos não tenham ainda entendimento, revelação disso, mas a boa notícia que eu tenho para lhe dar é que o resgate já foi consumado. O resgate já foi pago. Pastor, como foi feito isso? Pelo sangue de Cristo. Pastor, mas o que fala? O sangue fala do quê? O sangue fala da vida. Por que Deus proibiu na antiga aliança que não se deveria comer ou beber o sangue? Porque ele disse, o sangue é a vida. Então, quando a Bíblia fala que Jesus, quando ele derramou o seu sangue, está falando, ele derramou a sua vida, ele entregou a sua vida como resgate. E a palavra que resgate é libertar, o significado libertar, ou libertar pelo pagamento de resgate, tornar-se livre pelo pagamento de um resgate. A palavra no grego, uma das palavras para resgate é lutron, que significa resgatar, redimir, libertar pelo pagamento de um preço. Cristo pagou o preço do nosso resgate. Cristo pagou o preço. Amém? E pastor, e a partir desse resgate, me escute, nós podemos viver livres dessa maldita herança. Nós podemos viver livres desta maldita herança, deste legado ruim. Pastor, por que é importante eu me livrar desse legado ruim? Porque há um novo legado em Deus para a nossa vida. Há um novo legado em Deus para a nossa vida. Romanos capítulo 8, versículo 17, Paulo diz assim, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Gente, você sabe o que isso significa? Se você for pesquisar o que significa co-herdeiro, significa alguém que passou a fazer parte daquele testamento e a fatia do bolo passou a ser igual para cada um. Eu estou usando um termo bem conhecido nosso. Você sabe, ei, esse pedaço do bolo está maior para ti. Não. Jesus não ficou com a fatia maior. Ele repartiu em partes iguais. O que isso significa, pastor? Significa que a vitória de Cristo se tornou a nossa vitória. Ele creditou na nossa conta. Eu estava usando esse exemplo. Você sabe que você vai lá na conta, rapaz, deixa eu ver se tem alguma coisa na conta, hein, Danilo? Vamos ver se tem alguma coisa. Ih, rapaz, está zerado. Aí Jesus chega lá, vou colocar um crédito aqui para ti. Aí você chega lá, meu Deus, o que foi que aconteceu? Jesus te comprou, pagou o preço. Jesus nos resgatou, gente. Cristo nos tornou herdeiros de Deus juntamente com Ele. Então escute, esse legado é nosso por direito, conquistado na cruz do Calvário. Ouça essa frase aqui. A nossa ascendência não deve determinar quem somos. Vou repetir, escute. A nossa ascendência não deve determinar quem somos. O nosso passado, Adão e Eva, e nem o mau procedimento dos nossos pais, não podem, não devem determinar quem nós somos hoje, queridos. Por quê, pastor? Porque está escrito, se alguém está em Cristo, é. Se alguém está em Cristo, é. Nova criatura. Já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus.
Graças a Deus que, porém, em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Entende por quê? Por que nós não podemos permitir nem aceitar que a nossa ascendência continue determinando quem nós somos ou quem nós vamos ser? É porque o fato de estarmos em Cristo fez com que nós nos tornássemos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Ele. A vitória dele nos foi creditada, a vitória dele nos foi imputada, a vitória dele nos foi concedida. Aleluia. E segundo, livres daquele maldito legado, nós passamos a ser livres para receber um novo legado. E a segunda coisa, como, pastor, isso é possível? A primeira é que através de Cristo, Ele nos tornou herdeiro de Deus juntamente com Ele. Qual é a segunda maneira? É que o legado, escute isso aqui que é muito importante. O legado, ele se manifesta por intermédio de agentes de Deus. Pastor, você está falando do quê? Libera para mim aí, por favor, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 14. Eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois não vou atrás dos vossos bens, mas procuro a vós outros. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Olha aqui para mim. Infelizmente, como consequência desse fútil procedimento, ao invés de nós ouvirmos muitas bênçãos da boca dos nossos pais, ouvimos muita maldição. Você não presta, você nunca vai dar certo, você é burro, você nunca vai ser bem sucedido na vida, você vai ver, a sua mulher vai colocar chifre em você, seu marido vai te trair, tu vai ver seus filhos vão ser bandidos. Quantos de nós caminhamos debaixo dessas maldições proferidas? E pastor, por que isso tem um peso muito grande? Escute. Por que essas maldições elas têm um peso muito grande? Porque elas não estão sendo proferidas por qualquer pessoa. Estão sendo proferidas por pessoas que exercem uma função de autoridade. É por isso que isso é perigoso. Porque pais são autoridades de Deus sobre a nossa vida. E Paulo diz, olha, não é os filhos que entesouram alguma coisa para os pais. São os pais para os filhos. Amém? Quem está entendendo isso aqui? Amém? São os pais que entesouram. Escute, toda honra e glória é para Jesus Cristo, porque foi Ele quem nos resgatou, foi Ele quem deu a vida, foi Ele quem pagou o preço por nós. Está entendido isso aqui, queridos? Amém? Agora deixa eu lhe entender isso aqui. Muitos pais, se você for ler a história da igreja, você vai ver, depois dos apóstolos, se levantaram muitos que eles chamam de os pais da igreja. Os primeiros apóstolos, eles receberam esse novo legado de Cristo. Eles receberam. E eles, na medida em que a igreja foi surgindo, esse legado foi sendo transferido. E os pais da igreja, eles receberam. E eles mantiveram nos piores momentos, em que a igreja passou os piores apertos, perseguições, morte, tortura. Eles procuraram sustentar esse legado, para que ele não fosse perdido. E esse legado, escute, tem sido passado de geração a geração, e ele está chegando até nós. Pastor, me explique melhor como é que isso vai funcionar. Através de nossos pais, sejam eles biológicos, nascidos de novo, que já entendem isso, vão ser instrumentos de Deus e boca de Deus para profetizar da parte de Deus a respeito de quem nós seremos aqui na terra. Porque está escrito que os nossos filhos, eles serão poderosos na terra. Amém? Amém? Eu vou estar encerrando aqui essa palavra, porque escute, domingo que vem, eu vou lhe falar, nós vamos falar sobre isso aqui, esse legado que se manifesta por intermédio de nossos pais espirituais.
Vamos estar falando sobre isso. Eu quero lhe encorajar para você não perder essa segunda parte da mensagem. Amém?